Olá, sou Joaquim Uchoa, professor de computação, e vamos continuar a nossa conversa sobre segurança computacional. No vídeo de hoje, vamos falar sobre ataques em segurança computacional, mas não qualquer tipo de ataque. Vamos nos focar nos códigos maliciosos. Código malicioso, como o próprio nome já sugere, são trechos de software, de programas ou programas inteiros, que, como o nome induz, tem uma segunda intenção. Existem vários tipos de códigos maliciosos e é inclusive bastante comum ver as pessoas fazendo confusão no que diz respeito a esses termos. A confusão ocorre principalmente quando falamos de vírus e vermes, mas outros termos também surgem aí como para aumentar a confusão. Um verme de computador, ele tem o objetivo de se autorreplicar. Então, um verme de computador na internet, ele vai se duplicando, triplicando, aumentando suas instâncias, e com isso ele acaba prejudicando o tráfego normal das aplicações, porque ele ocupa justamente o espaço que era dessas aplicações para trafegar a si mesmo ou informações inúteis. Então o verme, ele atrapalha porque sobrecarrega o sistema. Então percebam, programas que fazem cópia de si mesmos são conhecidas como vermes, e às vezes algumas pessoas chamam a isso também de vírus. Mas o vírus de computador, ele infecta parte de um arquivo e produz uma outra ação em geral. Então ele incorpora num arquivo normal, e geralmente aí com uma segunda intenção, como por exemplo a de danificar arquivos, de danificar os sistemas de diretórios, de apagar arquivos, de formatar. Então vírus de computador podem ser programados para isso. Nós temos ainda os cavalos de Troia, Trojan Horse. O cavalo de Troia é um programa que se apresenta de uma maneira, mas na verdade ele tem outra intenção, como a história clássica do cavalo de Troia, que foi usada para que os gregos pudessem invadir Troia. Então, muitas vezes você tem aplicativos que são fornecidos como: veja o último vídeo da celebridade tal, veja o áudio da briga de cicrano com fulano, e aquilo vem junto com um presentinho, um vírus, por exemplo. Então o cavalo de Troia pode vir junto, pode ter o objetivo de ser a instalação de um vírus ou de um verme. Mas esses três são relativamente comuns, mas nós temos outros códigos maliciosos. Por exemplo, pode ser que por meio de um vírus e de um cavalo de Troia, o invasor consiga instalar na sua máquina um backdoor. O que é esse backdoor? Um backdoor é um programa que vai dar acesso indevido para esse invasor de recursos de sua máquina. Ele poderia, por exemplo, monitorar o que você está fazendo naquele momento. Ele poderia, por exemplo, usar a sua máquina para fazer algum tipo de processamento. Ele poderia também, baseado com ou sem esse backdoor, instalar um keylogger, ou um aplicativo que vai fazer registro daquilo que você digita no teclado. Então o keylogger, ele consegue, ele é salvar e enviar para o invasor, ou ele salva no arquivo texto que o invasor pega depois, ou envia para o invasor aquilo que você está digitando no teclado. O objetivo, obviamente, é pegar informações sensíveis, como login e senha de banco.
O keylogger, ele entra num tipo especial de código malicioso que a gente chama de spyware. O ware aí dá o uso de software. Então, spyware é um software espião. Nós temos outros. Além do keylogger, já foram detectados spyware que detectam movimentos do mouse e capturam a tela. Para quê? Muitos bancos em seus internet banking, eles colocam o acesso não por digitação do teclado, mas por um teclado virtual. Então, o objetivo aqui é capturar não apenas o que o usuário digita, mas o que ele clica na tela. Além do spyware, do backdoor e do vírus, verme, cavalo de Troia, nós temos uma série de outros códigos maliciosos. Por exemplo, os exploits e os rootkits. Um rootkit é uma espécie de backdoor que dá ao invasor um acesso irrestrito a ele. E ele oculta isso do usuário. Geralmente, o rootkit é instalado principalmente em servidores. O invasor consegue invadir a máquina, o servidor, e instala ali uma ferramenta, um sistema que oculta que ele fez a invasão e que, ao mesmo tempo, facilita o retorno dele ao servidor invadido, por meio de uma porta, ou seja, ele não vai precisar passar de novo por tudo que aquilo que ele fez para invadir o sistema novamente. Ele vai conseguir por meio de uma conexão relativamente simples. Nós temos também o exploit. Geralmente, quando se descobre falhas de vulnerabilidade em aplicativos, especialmente em servidores, como no Apache, como no sistema de e-mail, então pode ser que seja descoberta uma falha de vulnerabilidade que depende de um programinha, um trecho de código para tentar explorar. E aí do termo explorar vem justamente exploit. Ou seja, o objetivo aqui é tentar explorar uma falha de segurança em um serviço de rede. Mais recentemente tem se popularizado um outro tipo de código malicioso, o ransomware, que geralmente é instalado por meio de um cavalo de Troia ou de um vírus. Então vejam, esses códigos maliciosos geralmente usam várias ferramentas agrupadas, e o ransomware, ele criptografa os arquivos do usuário, usando um sistema de criptografia relativamente forte, e envia uma mensagem para o usuário: se você quer rever seus dados novamente, por favor, deposite essa quantia em minha conta. Geralmente aí uma conta eletrônica com moeda digital, como o Bitcoin, para evitar rastreamento. Então, esses ataques têm sido bastante frequentes, não apenas com usuários, mas a gente tem visto notícias de órgãos governamentais e, inclusive, outros tipos de instituições que têm sido afetadas pelo ransomware. É isso. Nós apresentamos aqui uma série de ataques usando código malicioso, mas nós temos outros tipos de ataque. E isso será assunto de um próximo vídeo. Então, faz já a sua inscrição para poder acompanhar. Aguardo vocês.